Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Estamos chegando na TV Cidade mais uma vez, retornando à TV Cidade, com o programa Transparência. Transparência é um programa que foi criado pela minha esposa, Marlene Agostinho Barbosa, já em época do rádio. A gente não estava lembrando de algum nome para fazer esse tipo de entrevista e tal, e ela falou a questão da transparência, colocamos, e aí criou, desde o rádio já vem com o nome desse programa aí, Transparência. Que é um programa, ele é diferente daquilo que a gente faz do esporte, do futebol, que é nosso trabalho normalmente, né? Ou foi pelo menos. E aí criou-se esse programa, que é um programa de entrevista, tipo todos aqueles que fazem entrevista, e deu certo. De lá da difusora eu vim para a TV Cidade, e aqui a gente começou a trabalhar direto com o programa Transparência. Tanto é que o primeiro que participou lá, ou a primeira que participou, foi a Mélia Oliveira. Mélia soprano, cantora espetacular, né? Famosíssima aqui, já esteve representando o Brasil junto com outro companheiro, violonista, lá na Europa, em vários lugares, onde eu também estive. E a Mélia foi a primeira que fez. Foi um programa muito bom, excelente e tudo mais. E aí depois continuamos com outros. Ficamos aí em torno de uns 5 anos, mais ou menos, lá. E acabamos depois parando. E a Cláudia já tinha feito vários convites para vir trabalhar aqui na emissora, né? na Taubaté. E acabamos indo. E foi onde a gente começou lá, nessa explicação que eu dei, que foi da Mélia Oliveira primeira. Bom, lá começamos, ficamos mais uns 5 anos ainda. Mais uns 5 anos. E depois, com o tempo, viemos para cá e paramos um pouco por causa da pandemia. Esse foi o problema, por causa da pandemia. A pandemia veio forte aí, eu cheguei até a perder um irmão, o Guido Barbosa, e devido a todo esse problema também. Bem, explicado isso, e por que do Transparência, está aqui, a Marlene que deu o nome, e eu estou, nessa oportunidade agora, homenageando a Marlene pela criação desse programa Marlene, que na verdade é isso, a transparência, né? Transparência. Bom, nesse primeiro programa, nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, com muita satisfação, meu velho companheiro de rádio, olha que foi muito tempo, companheiro J. Bonani, que lá no rádio foi me ensinando uma série de coisas, né? E aí nós fomos trabalhando e tal. E um detalhe importante lá no rádio difusora, foi que o Bonani, depois de tudo aquilo, vendo o meu trabalho junto com ele, de manhã, porque eu fazia um trabalhozinho, um comentáriozinho, e ele depois continuava fazendo o seu trabalho, mas eu fazia isso. E uma ocasião, a gente acabou falando lá de Santo Antônio do Pinhal, onde nós recebemos, eu e Bonani, recebemos lá uma homenagem muito boa, Pinheirinho de Prata, eu e Bonani. Fizemos lá e nos convidaram e fez uma homenagem para nós dois. Aí foi lá o Germano, foi outro, e tocamos barco lá. E ficou muito legal, eles gostaram bastante e tudo bem. Bom, mas voltando aqui agora, na TV Cidade, nós queremos apresentar o seguinte, só para dar uma ideia geral, tá aí. Programa Transparência é um programa versátil em traje de gala. Continua o mesmo nome que a gente deu na oportunidade. Agora, criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.
A produção, direção e apresentação do programa é de Adilson Barbosa, sou eu. Já velho conhecido de long time, muito tempo, long tempo. A música é Hash Blue Don Scarelli. Mais ou menos isso. Não sou muito bom em inglês, não. Meu filho é que é, meu neto que é. E é uma música lá do Paulo Roberto, do companheiro dele. Apoio da Cláudia Perrone Melo, que é aqui proprietária. Apoio do Mário Gerson Melo. E apoio, olha, esse que é um detalhe interessante, não é para agora não, um pouquinho mais à frente, mas vocês vão verificar. Cael Leonel P.O. Agostinho Barbosa, meu neto, tem 9 anos, tem 9 aninhos. E ele mexe com muita coisa, principalmente desenhos e uma série de coisas. Então, futuramente, ele virá para cá para fazer o trabalho com a gente. O nosso fotógrafo, que fez um trabalho espetacular, verifiquem, o nosso cenário, o José Pedro Pereira. Porque eu tinha um outro amigo, que você lembra dele, o outro José Pedro, José Pedro, alguma coisa assim, que faleceu trabalhando na polícia, era fotógrafo também. O Luiz Carlos Santos? Não, mas não é Luiz Carlos, não, é José... Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, isso mesmo, exatamente. Então, e o convidado da noite hoje, primeiro convidado desse programa, hein? Fiz questão de fazer isso. Eu fiz particularmente questão de fazer isso, e a Marlene vai ficar contente lá, aonde está, porque ela conhece muito o Bonani, viajamos juntos por alguns lugares, inclusive uma vez nós fomos não só esse que foi lá nessa região, né? Estava eu, Marlene, Bonani e a Luzinha, a mulher dele. Mas nós tivemos também lá no campo, olha só, gente, falando do futebol, nós estivemos lá no campo, no estádio, melhor dizendo, lá naquela região lá do sul, né? E foi uma coisa espetacular, muito boa. Quem está no Fluminense agora que comandou muito tempo lá, né? Lá o time lá. E nós estivemos lá, né, Bonani? Estivemos lá. O Bonani já vai entrar já. Então é isso, só para dar um avant-première do que nós fizemos e que pretendemos apresentar. Eu vou fazer a apresentação do programa às quinta-feira, e ao vivo, e quando não der ao vivo, ele vai ser gravado, como hoje, por exemplo. Bom, muito bem. Bonani, eu estou trazendo você aqui hoje por várias coisas. Primeiro, eu já conheço o Bonani, sei como é que é. Figura exponencial aqui na nossa região. Segundo, porque o Bonani também me ajudou bastante. Me ensinou muita coisa no rádio, principalmente também na área esportiva. E terceiro, porque nós fomos companheiros, ele como narrador lá da difusora, e eu como comentarista. E depois vinha o resto lá, né? O resto que eu digo nos seus posicionamentos. O Pedro repórter, Germano repórter, Marcelo repórter. Esse foi o time que foi montado. E quando o Taubaté foi campeão em 79, era esse time, né? Eu vou apresentar o Bonani, só estou fazendo aqui uma entrada, né? E esse era o nosso time. E foi por muito tempo, tudo mais. Bom, outra coisa que eu quero aproveitar para explicar, o detalhe é que o Bonani depois me pediu para fazer um comentário no programa dele de manhã. Pô, o programa do Bonani era ótimo, pô. Eu aceitei na hora, porque ia me dar apoio. Porque o programa já era 10 do programa, era espetacular. Se eu vou para lá, a tendência, além de eu aprender, é de ter a oportunidade de ter um local muito bom, um programa ótimo para eu poder desenvolver. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí tocando para frente. Agora é diferente. Agora eu estou aqui na TV Cidade, retornei, que a gente parou devido à pandemia e tudo mais. Eu retornei à TV Cidade
a pedido também da Cláudia, do Jefferson, do pessoal. Voltamos. E vamos procurar fazer um trabalho da melhor maneira possível. Iniciando, Bonani, esse programa, eu quero pedir a sua palavra aí, a sua voz, lembrando os velhos tempos. Então está aí o Bonani. O Bonani veio para nos prestigiar. E eu tenho certeza que o motivo é eu, Marlene, a Lourdinha também, que participou conosco, porque nós estivemos lá junto com as mulheres. Eu com a minha esposa Marlene e ele com a esposa dele, a Lourdinha. Né? E lá no campo do Grêmio. Não, Bonani? Lá no campo do Grêmio. E depois veio uma série de coisas. Bonani, boa noite. Fico feliz de tê-lo aqui conosco, comigo principalmente, né? E dá vontade aí para você soltar aquela voz bacana. Só para lhe cuidar. Quem gostava muito de você, Bonani, é o meu filho Paulo Roberto. Eu era fã do Bonani. O Bonani narrando, o Paulo gostava muito, meu filho gostava muito. Né? E é músico, tudo. Enfim, a área dele é outra. Mas ele gostava muito do Bonani na narração. E aí eu ficava no comentário, o Pedro Luiz, e eu já disse, o Pedro Luiz e o Germano, e o Marcelo Santos, que era também do Vale Paraibano, lá na reportagem. Bonani, agora esperando você. Eu, nesse instante, né, me encontro numa área um pouquinho diferente de um estúdio, de uma rádio, né? E então me permita perguntar, qual é a minha câmera aqui? Qual a câmera dele? Essa aqui? Eu tenho que falar olhando. Lógico, por aí, né? Mas você entende também de televisão, que você já trabalhou na televisão. Então. Aí, aqui, Bonani. Exatamente. Então, eu estou nesse momento, né, revivendo aquele programa que nós apresentávamos aqui na TV Cidade, né? Um programa que deixou muita saudade e que, de repente, nós nos vimos assim obrigados a enveredar por um outro campo, por outro tipo de atividade e acabamos deixando o programa, né? Deixamos o programa e deixamos os amigos também, né? E de vez em quando a gente dá uma passadinha por aqui para dar um alô para o Jefinho, dar um alô para a Cláudia, para mostrar a este casal que eu levei daqui muita recordação das melhores, né? Mas o Adilson me procurou para me convidar a participar do programa Transparência, né? E a partir do momento em que ele me convidou, o convite caiu por terra porque virou uma convocação, né? O convite do Adilson passou a ser uma convocação. Sim, e convocado que nós fomos pela Adilson, aqui estamos à disposição para responder as perguntas que você desejar. Eu estou aqui às ordens, à vontade. À vontade, à vontade. Eu trabalhei com o Bonani muito tempo na área esportiva, né? Falando um pouquinho lá do rádio, na época do rádio. E com o tempo, já expliquei aquela questão na parte da manhã lá, né? Aquilo lá me ajudou bastante, porque o programa do Bonani era famoso, todo mundo ouvia, e aí fiquei conhecido também. E no rádio, eu como comentarista esportivo, a coisa foi caminhando a ponto de o Bonani chegar e colocar uma denominação para mim, que a Miriam depois, você não sabe, a Dias talvez, mas a Miriam, nossa querida Miriam, que também já participou daqui, ainda às vezes participa, ela fez um trabalho sensacional, magnífico, numa meia página do jornal Diário Taubaté, né? O Bonani denominou aqui o amigo dele como catedrático do futebol. Eu achei um pouco de exagero, porque eu não tinha tanta condição assim naquela época. Depois do tempo vai chegando, a gente vai desenvolvendo.
Mas isso aí pegou o Bonani. Pegou, sabe, só complementando, pegou porque os meninos lá, os meninos que estavam começando a aprender, eles falavam, não, vamos lá onde está o catedrático e tal. Eu falava assim. E o Pedro Luiz, não, mas ele me chama de catedrático. Por quê? Por causa do Bonani. O Bonani que criou esse tal de catedrático. Eu não me julgo tanto assim, mas... Na verdade, eu não criei, né? Você acabaria sendo conhecido como catedrático do futebol, primeiro, porque você jogou futebol. Joguei também. E você foi bom de bola. Foi. Você Foi bom, escrevia para o jornal, o Diário de Taubaté. Primeiro a tribuna, depois o diário. Então você tinha um conhecimento tremendo na área que você circulava. Então, verdade. O povo resolveu chamá-lo de Adilson Barbosa, o catedrático do futebol. Mas você que deu, o povo complementou. Nós apenas alimentamos o desejo do povo, a ideia do povo, até porque o comunicador, ele acaba, a todo momento, acaba sendo atraído, né? Pelo desejo do povo, pela voz do povo, porque senão ele fica divorciado da área da comunicação. Se ele não estiver de mãos dadas com o povo, ele vai pregar para as paredes. E o seu amigo J. Bonani sempre esteve à vontade de falar a linguagem do povo, né? Sim. E aí estamos até hoje, como povo que somos, falando a linguagem do povo, né? Verdade. Mas a área da comunicação, Anderson, ela é... Fica à vontade, Bonani. Ela é um imã, né? Fique à vontade, porque você é meu mestre. ela é um imã. O Pedro está aqui acompanhando o nosso programa hoje, tudo. O Pedro Benedito, o Pedro fotógrafo. Nós criamos, veja você, a área da comunicação, ela é um imã, porque depois eu não vou nem falar aposentado, porque o comunicador jamais ele aposenta. Por que jamais ele aposenta? Porque a comunicação, a participação dele na comunidade, é a alma dele, é a vida dele, né? A hora que ele parar de se ligar com o povo, ele acaba desaparecendo e até mesmo morrendo, né? Então, para você ver a força da comunicação, nós criamos na internet uma página, o rádio na internet. E este espaço que a internet me oferece, nós criamos, então, um comentário, né? O comentário do comentário. Depois então, seguem as notícias da cidade, né? Então, entra na área da política, na área do futebol, na área... Enfim, é a comunicação me convocando a continuar trabalhando no mundo da informação e no mundo do aprendizado, Deus, porque não tem um dia que eu não aprendo alguma coisa. Então, mas não é só aprendendo, Bonani. Você ensinava ele. Era o mestre. Como eterno aprendiz, eu aprendo todos os dias alguma coisa, né? E aquilo que eu aprendo, eu tenho por obrigação de passar para frente, né? É o que eu tenho feito na internet e agora, nesse instante aqui, nesse bate-papo agradável com meu amigo catedrático Adilson Barbosa, mas aluno dele. Aluno dele. No programa Transparência. Né? Que, eu faço questão de dizer, Bonani, e é importante para mim, principalmente agora que eu perdi a minha esposa, já faz um ano e meio mais ou menos, e que é importante, eu tenho que dar alguma coisa de retorno para ela. Você que é espírita que conhece bem isso. Então,
ela foi fantástica quando, no meio de várias mulheres, de pessoas, ela falou: Adilson, por que você não coloca transparência no seu programa? É o tipo do programa que você vai fazer um trabalho de transparência mesmo. Exatamente. A Marlene. E pegou. Nós estamos assim com um técnico espetacular. Eu de cara já gostei, que é o nosso técnico de som e imagem, o Douglas Jeffers. É Jeffers mesmo, não? Posso falar aqui? Então tá bom, beleza. Sensacional, adorei o cara, mano. Adorei. Estou falando isso, e não é para dar colher de chá, não, o cara é bom. E me ajudou muito para esquematizar esse programa agora, né? E tudo mais. Então foi importante. E eu fiz questão de prestar essa homenagem à Marlene, não porque só a minha esposa, não. Porque ela estava a vida inteira junto comigo. E quando falou isso, criei esse programa, primeiro lá na difusora, como eu já expliquei, lá junto com o Bonani, com o pessoal todo. E depois aqui na TV Cidade, que eu trouxe esse programa, e me lembro claramente, Bonani, o primeiro convidado naquela oportunidade foi a Méria Oliveira. A Méria Soprano, Méria Oliveira, grande amiga, espetacular. E ela veio, logicamente, junto também com o pianista e tal, e deu um show, fez um espetáculo. Me tornei muito amigo da Méria, e ela também deve vir com a gente aqui alguma oportunidade. Mas continua, Fernando, por favor. Que você nem queira ou não queira, você é o nosso mestre. Você é o nosso mestre, cara. Não. Aprendemos com você muita coisa. Eu me considero um eterno aprendiz, né? Mas não é. É um professor. Mas nesse bate-papo nosso, nesse instante, eu estou recordando, né? Você falou da saudosa Marlene, a sua esposa, né? Exato. Ela que deu a ideia para você criar o programa de transparência, né? Foi. Eu estou me recordando, me lembrando, né? Daquela viagem que nós fizemos a Porto Alegre. Fizemos duas. Quando fomos transmitir o jogo lá do Grêmio e o São José, uma coisa assim. Acho que o Grêmio, né? Acho que foi. Então estou lembrando daqueles bons momentos, né? Foi apenas esse jogo. Você com a Lourdinha, sua esposa, sim, e eu com a Marlene, minha esposa. E tem mais, Breno, só vou lembrar, me perdoe. Ele dá uma cortada, mas teve um dirigente lá do Grêmio, quando soube que nós estávamos lá, ele foi lá conversar com a gente, colocar a discussão. Lembra disso? Engraçado, eu voltei de Porto Alegre gremista, porque eu tinha tendências para o Internacional, mas depois da maneira que fomos recebidos lá no Olímpico, né? Que era o estádio do Grêmio, né? A maneira que fomos recebidos... Naquela ocasião era Olímpico, né? Então, acabei me transformando num torcedor do Grêmio, né? Perfeito, é verdade. E depois paramos um pouco no Paraná, né, Bonani? Paramos ali em Curitiba e ficamos um pouco ali, acho que posamos ali naquele dia, e depois viemos de avião, a gente veio para São Paulo, né? E depois para Taubaté, logicamente, aqui. E foi um momento maravilhoso. E fizemos um outro que eu quero recordar para você, que foi espetacular. Tem história essa. Tem história, vou lembrar. Você lembra quando nós fomos em Campina Grande, Borges? Sim. Campina Grande. Na Paraíba. Na Paraíba, Campina Grande. Vamos lá. Tinha também o outro time que era Germano e Pedro Luiz. O Germano narrando, o Pedro Luiz naquela época fazendo comentário. Iam para outros lugares. E aí fizemos esse jogo. Foi espetacular, né? Você precisa, Adilson, num dos seus programas, trazer aqui o Pedro Luiz, o Germano Drummond, mas numa noite só trazer a equipe daquela época, né? Para matar a saudade. Então eu vou falar uma coisa para você que você não sabe ainda, mas eu já deixei lá com o meu querido amigo lá, o companheiro, que está organizando para a gente aquela foto que saiu do nosso time. Você, o narrador, eu o comentário, o Pedro Luiz
repórter, Germano repórter e o Moacir. Moacir. O Moacir do Santos. Você tem essa conta, Deus? Tenho que vai sair sábado, né, meu querido? Olha lá, está dando sinal que sábado no programa. E Adelson, já que o assunto é futebol, e o nosso Taubaté, o que você acha? Vai ou não vai agora? Eu não acho. Você, como catedrático, eu gosto. Agora deixa eu inverter a coisa aqui. Como é que você vê o Taubaté? Como é que você acha que o Taubaté, no próximo campeonato, tem condições de fazer bonito como fez agora? Eu não sei se o Taubaté fez bonito, porque eu pedi no final. Porque foi um time montado para não cair. Sim. E de repente ele parte para a decisão. E se ele ganha aqui, ele poderia até conseguir um resultado satisfatório lá em Indaiatuba, né? E atingir a primeira divisão. Voltando para o lugar que ele sempre foi. E nós não podemos deixar, eu já adianto. Aliás, o Wagner me pediu que é sujeito de colocar isso no YouTube, sabe por quê? Ele quer acompanhar, quer ver você, quer acompanhar, né? E você sabia? O Wagner goleiro, tal. São da Série A1, a Série A2, a Série A3 e a Série A4. Hoje a Série A4 tem times lá de história, o 15 de Jaú, o Paulista de Jundiaí. Então, todos esses times estão na quarta divisão. Você sabe que somando a 1, a 2, a 3 e a 4, o Taubaté está colocado em 19º lugar de público, uma média de 2.500 pessoas por jogo aqui. Foi. Então, veja bem, o Taubaté tem o apoio da torcida. A hora que ele encontrar um apoio, sempre teve, né, Bolão? Um apoio, digamos, comercial, né? Uma empresa que possa dar as mãos ao Taubaté, ele vai chegar lá, pode ter certeza. Tem empresa daqui até que ajuda, está colaborando, e até sempre fez parte da diretoria, que é o Otávio, por exemplo, né? E o Otávio já sempre ajudou o Taubaté, e principalmente quando cresceu, e junto lá com o Reinaldo, hoje já estão diferentes, mas era assim. E ele me dava apoio, procurando ajudar e tudo mais, aí vai. Mas eu confesso, Bonani, que depois de um certo tempo, devido lá até a minha esposa, ela está doente e tudo mais, eu acabei me afastando um pouquinho do futebol. Eu fiquei meio fora, assim, do coisa. Quem tem ido assistir jogo do futebol é meu filho, Paulo Roberto, e o meu neto. Você não tem ido, então? Não tenho ido. Você tem, não? Não, também. Não, porque aí, Pedro, o Pedro está aqui nos acompanhando hoje. Não porque eu fico em casa, tranquilo, no sofá, vendo pela TV. Mas é o seguinte, Bonani, resumir. Mas o interessante seria a gente ir, porque vai rever os amigos, né? Vai xingar o juiz. Gostoso. Não, mas é o seguinte, Bonani, então, eu, devido até esse problema todo, a pandemia, aquela história toda, a gente se afastou um pouco. Mas eu nunca abandonei o Taubaté, e nunca vou abandonar. Sempre que precisar e eu puder ajudar, eu vou ajudar. E o China, seu amigo, poloniano. Poloniano, eu vou te contar. O China. Bom, primeiro, antes de falar do China, depois eu vou comentar o China, porque o Bonani foi comentar logo do China, que era um dos grandes jogadores do Taubaté. Tinha vários jogadores ali. O time do Taubaté de 79 era um timaço. Só que o Taubaté era um time assim, cascudo, um time que lutava muito, ia para a batalha, brigava. Não era um time altamente técnico. Tinha gente técnica? Tinha. Tinha o Pior, que era técnico, o China, que era técnico, o Toninho Tani, que era técnico. E aí vai, uma defesa sólida. O Pior, né? O Pior na nossa. Aí tinha uma defesa sólida, né? Principalmente lá com
Você lembra do nome daquele zagueiro ferrado que tinha aqui? O Palmeiras tinha o Jorge Mendonça, né? Que era um bom jogador. Ótimo. E como eu era muito fã do Jorge Mendonça, passei a chamar o Piorra, o Piorra Mendonça, porque o Piorra, ele lembrava muito o futebol do Jorge Mendonça. E Mendonça mesmo, o Piorra não tem nada. Foi um apelido até o futebol, né? Que ele acabou ganhando graças ao Jorge Mendonça, né? Um grande amigo nosso. Só para resumir para você, pelo que eu vi nesses 2 últimos jogos de decisão do Taubaté, eu vi, e é lógico, você aprende, tem aquele conhecimento de alguns anos, apesar que a imprensa mudou muito, a imprensa mudou demais também, não é só os times, futebol, não. A imprensa mudou demais, vocabulário hoje meio pobre, infelizmente. Pobre não é diminuindo o pobre, não é isso. É um comentário assim, sem tanta força, sem tanto peso, sem qualidade, sabe? E eu, como fui comentarista, e eu acho que tive oportunidade, recebi várias homenagens, sinal que eu fui um comentarista razoável. Mas, então, isso também teve um problema. Mas o nosso futebol teve uma queda grande. Mas eu quero retornar, Bonani. Eu quero retornar porque nós estamos aqui à vontade, tranquilo. Hoje nós estamos fazendo um programa, como se diz assim, né? Me ajuda aí, meu querido amigo, que está lá na coisa. Gravado, um programa gravado. E aí vai aparecer total. Aqui está saindo com o cenário, com tudo. Beleza, então tá, lá já está. Aqui, conosco aqui não, mas lá está tudo. Aliás, eu vou falar para você quem deu um alô, quem deu um alô para a gente, e até pediu para que desse um jeito de mandar para ele lá, né? O Wagner, o goleiro, que está morando lá naquela região bem distante, o Wagner. Ele reside onde? Ele reside lá naquela região, lá, acho que do Mato Grosso. Wagner, goleiro. Como é que você conseguiu? Não, ele no WhatsApp lá, coisa, ele soube do programa lá e falou: Adilson, seu programa é muito bom, eu gostaria, o Bonani vai estar lá também e tal, eu gostaria de ouvir, então eu queria que você colocasse no... Mas como assim? Você tem ele no seu contato ou não? Não tenho. Descobri lá o contato, ele que entrou no contato, ele. De qualquer maneira ele descobriu e não eu falar... Ele está agora no Mato Grosso? Mato Grosso, é aquela região lá. Eu não sei exatamente o local, mas é lá. E daí ele pediu: Adilson, vê se pelas maneiras que a gente coloca hoje no YouTube, né? Então, colocar porque eu quero ver, lembrar do Bonani, quero ver o que vocês vão falar lá e tudo. E vocês sempre fizeram um programa muito bom e tal. Aquele jogo do São José e o Taubaté. Nós vamos entrar daqui a pouco. Em São Paulo, né? Ele defendeu um pênalti. Defendeu um pênalti. Foi. O Darcy cobrou e ele defendeu. Foi. Mas nós vamos entrar daqui a pouquinho, nós vamos entrar dentro, Bonani. Aos poucos. Então, e aí ele falou comigo, falou: eu vou fazer força para a gente colocar, porque eu estou chegando agora também, lá na Taubaté, né? E vamos ver o que a gente pode fazer, mas eu acredito que dá. Mas o meu técnico, o nosso técnico lá já deu o sinal que dá para fazer isso. O Douglas, né, Douglas? Você já deu o sinal que dá para mandar para ele pelo YouTube, né? Então tá o Wagner. O Wagner foi goleiro do Taubaté. Em 1979 foi campeão. Foi campeão no Taubaté, subindo para a primeira divisão. 79. 25 de novembro de 79. 29. Não. 25, Bonani. 25? Acho que 25. Acho que, se eu estiver errado, fica o Bonani. Mas assim, acho que foi 25. Foi 25 de novembro de 79. Que o Taubaté ganhou esse jogo. Lá no Parque Antártica, Bonani. No velho Parque Antártica. E você perguntou do China? Depois nós vamos falar mais do China aqui. E que é uma novidade para você, que você não vai ver agora, mas no sábado já vai, o nosso técnico está organizando para liberar isso.
E vamos ver uma parte, também nos gols daquele jogo, Taubaté e São José dos Campos. Cleto para o movimento. Foi a passagem, o cruzamento, o ponteiro, é o gol do Taubaté, a Mauri. Complemento, sem chance para o goleiro Mário. Preparado Darcy, tocou, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro Wagner! Autorizado Tata, tocou, é o gol do São José! Tata! Tata! China, boa jogada de China! Saiu o goleiro na sobra, China, Antônio Carlos... Tocou, defendeu Antônio Carlos. É o gol do Taubaté! Antônio Carlos, número 9. Amplia o placar no estádio Palestra Itália. Taubaté passa à frente no marcador. Taubaté e São José. Vamos ver pelo menos os gols. O primeiro gol do Taubaté, que você lembra bem, foi lá do Amauri, mas o cruzamento do Piorga Mendonça, né? E foi uma cobrança, Bonani, de falta. De falta não, perdão. Foi um lateral, que foi jogada a bola para ele, daí ele desceu, cruzou, e o Amauri veio e cabeceou. Sabe o que é? O comentarista fica mais atento que o narrador. Fica mais atento. Então, foi assim. Depois o Tata acabou empatando o jogo. Eu estou adiantando um pouco aí. O Tata acabou fazendo 1-1, né? São José e Taubaté. Um jogo bem disputado, as duas equipes muito boas. E depois o China, com aquela jogada antológica. Estou usando uma palavra aqui meio complicadinha, mas é a verdade. Não é antológico, uma coisa sensacional, espetacular, bonita demais. Que eu só vou lembrar mais ou menos que ele acabou tocando a bola lá para frente, estava o Antônio Carlos, um zagueiro, aí a bola foi devolvida e ele de cabeça jogou novamente lá, e aí o Antônio Carlos duelando, olha a palavra, duelando com o zagueiro, e dois zagueiros do Corinthians, né? Exatamente. Dois Corinthians, e mais o goleiro também, que era muito bom. Tocou e fez o segundo gol e deu título para o Taubaté, o Antônio Carlos. Não foi só ele, foi o time todo. Mas foi mais ou menos isso. E aí você perguntou do China. Então, vou falar um pouquinho do China para você ter uma ideia. O China ficou grande amigo meu e ele sempre mantém contato comigo. E agora recentemente, ele falou alguma coisa comigo, assim, eu talvez não tenha captado bem, mas... já sei. Foi, Bonani, exatamente no dia 25 de novembro de 70... agora, né? 25 de novembro. 25 de novembro, agora pertinho, que faz um ano e meio, né? E ele, então, a gente se encontrou, porque o pessoal do Taubaté, ele se reúne nessa data, que é a data que o Taubaté foi campeão, né? Só mudou o ano, né? Mas o resto é igual. Se reúne e faz aquela festinha boa dele. Tá? E dessa feita, ele fez ali, pegado o Aderbal, sabe? Que hoje tem aqui um restaurantezinho ali e tal, já há muito tempo. E ele falou, Adilson, então eu gostaria que você fosse lá, porque você tem um texto que você fez para mim, e eu adorei o texto, gostei demais, e agora eu não estou conseguindo, eu queria que você me arrumasse. Eu falei, eu não sei se eu vou arrumar, porque eu não sou de guardar muito não, mas aí eu tento no jornal para ver se consigo para você. E combinamos. E ele veio, ficou até no hotel ali de frente, no hotel ali de frente, que fica ali do antigo PEP, né, que foi dirigente do Taubaté. E aí fui lá, conversamos, eu, ele, a esposa dele e tudo. Aí voltamos. Quando voltamos, estava todo o pessoal, uma grande parte do time do Taubaté, daquele dia, ali no restaurante
para almoçar. E estava daqui o Taino, os dois Tainos, e a maioria deles vieram. Maioria. Aí o China veio, o Piorra veio, o pessoal lá do fundo veio. Vai. Eu vou ficar citando que são tantas emoções, né, Bonano? Tantas emoções que a gente. Mas foi legal, foi espetacular. E eu vou ter que dizer isso, assim, lamentavelmente para mim, mas é o seguinte, eu fiquei com eles lá, abracei quase todos. Eu sempre me dei bem com os jogadores. Nunca tive problema praticamente com ninguém. E aí foi, mas eu tive que sair, porque a Marlene, minha esposa, estava lá em casa, deitada, né? E o Paulo Roberto, meu filho, que estava cuidando dela naquele momento, mas só um não era legal. E aí eu falei para o pessoal, olha, vou ter que ir lá para casa, mas abracei quase todo mundo, vi Butu, a turma toda, a Ari, aquele pessoal todo lá eu vi, né? O Piorra, o Tina, e aí vai, quase todos. Antônio dos Tânis, vai. E aí eu tive que ir embora, porque eu não podia ficar ali, né, no almoço. Fui para casa para dar uma mão para o Paulo Roberto, meu filho, que estava lá cuidando da Marlene. E, lamentavelmente, né, a gente chegou e estava lá, isso era a tardezinha, tipo 5 horas mais ou menos. Só que, mais tarde, quando foi levá-la para ela tomar um banho e tal, não sei o quê, Paulo e eu, e mais o Caio ainda que ajudou, ela começou a ter problema de respiração. E aí ela acabou indo embora, com tudo acabou indo embora. Chamei o SAMU veio rápido, não demorou não, eu te agradeço aqui. O pessoal do SAMU, que naquela oportunidade me ajudou bastante. Mas já não tinha o que fazer. E quando o médico chegou também só veio para dar essa questão de óbito e tudo mais. Apareceu naquele dia. Olha que coisa impressionante. Mas faz parte da vida. Você que é espírita, conhece muito mais do que eu dessa parte. Você é espírita, você conhece muito mais dessa parte do que eu. Né? Mas está tudo bem. E ela está muito bem. A gente colocou lá no cemitério lá do Barreiro, né? Na colina, né? Mas é a vida, né, Alberto? A gente todos nós estamos aqui de passagem, né? Exato. É que a gente se ilude com os prazeres que a vida material oferece e esquece de que somos visitantes aqui na Terra. De repente a gente volta para onde? Volta para as nossas origens como espírito imortal que somos, né? Deixa eu só aproveitar. Então fique tranquilo que a Marlene está muito bem. Tá. Pode ter certeza absoluta. Ela está muito bem. Ela está muito alegre de ver você alegre, de ver você aqui no programa. Ela fica que ela criou. E outra, mais alegre ainda de você lembrar dela no nome do programa dela. E a vida é assim mesmo, como diz, a vida continua. Né? Ela está lá no Colina, no cemitério Colina, lá no Barreiro, e está no cinerário. O que é o cinerário? O local onde coloca a cinza. Porque a gente ia no outro cemitério, a minha família tem aqui no convento. Mas a minha filha chegou, e minha filha além demais, ela é médica, né? Ela é médica, e chegou e falou, pai, minha mãe queria ser cremada. Eu falei, filha, Ana Paula, mas, puxa vida, sua mãe queria ser cremada, mas nunca me falou. A gente viveu 58 anos, nunca me falou. Mas para mim ela falou e tal. Resultado, ela foi cremada e ela está lá. E eu quase, assim, Bonani, eu quase toda semana vou lá em sexta, sábado, domingo, eu vou lá, fico lá um pouco, rezo e tudo mais. Faço isso e mantenho. Bom, é isso aí, gente. Você se sente bem fazendo isso? Faço, muito. Continue fazendo. Muito. E é isso, Bonani, então eu fiz questão de homenageá-la nesse retorno por causa disso, que foi ela que lembrou do nome Transparência. Transparência que é um nome bonito. A palavra é muito forte.
Não, é uma coisa transparente, clara, nítida, intocável. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, Bonani, nós parando um pouquinho com esse assunto, falar nisso eu tenho. Deixa eu aproveitar, meu querido, está lá na tela, eu queria eu queria apresentar aqui, nessa tela aqui, ó. Aqui está. Posso falar? Quer dizer, começando, a Marlene, eu, o Zito, tá um rapaz aqui, não sei se é o filho do Zito, tal, e mais um outro que está aqui, o Tênio Velho. O Tênio Velho, Bonani? Eu estou tirando um pouquinho do foco aqui, que eu estou deixando aqui para ver. E embaixo eu tenho aqui também a presença do nosso querido amigo Pedro Luiz, né? E trabalhamos muito tempo juntos, tudo mais, e ele me chama de catedrático. Né? Olha aqui. Ele me chama de catedrático. Estou eu e a Marlene, estamos aqui. Isso foi lá no SESI, foi uma homenagem que eu recebi, o Dito recebeu, e outros receberam. E o Pedro foi o mestre de cerimônia. Bom, nós temos um técnico aqui, o cara é fera, viu? Eu estou sentindo que é o nosso Douglas Jeffer, que é sensacional. Então, também com o fotógrafo aqui, do José Pedro Pereira, né? Aí o fotógrafo, ele está conseguindo ver, né? Está conseguindo ver? Ok, depois eu vou perguntar a opinião dele, o que ele achou. Bonani, então é o seguinte, saindo do lugar e indo para outro, esse é o primeiro programa, eu acho que a gente comete alguns errozinhos, mas estamos aqui lembrando, e quem soube que você vinha aqui, que é o caso do Wagner, por exemplo, falou, não, eu sei que o programa vai ser bom, estou acostumado com o programa com você, o programa é sempre muito bom e tal, e então manda para mim lá pelo YouTube e tal, então deve estar assim, mas isso vai acontecer no sábado, que vai para lá e depois da hora que arrumar tudo, o equipamento é ok, aí voltamos a fazer de uma maneira mais digna e mais clara. Bonani, mas me fala mais de você. Eu que estou falando. Aprendi a deixar os outros falar e eu que estou falando. Não. Mas fala aí, Bonani. Eu sou convidado do programa. Sim, né? convidado e é o nosso mestre. Eu sempre falo. O Bonani falou catedrático. Tá bom, tá, gostei e tal. Quem que não gosta? Mas nós continuamos de bem com a vida, né? Nada a reclamar, né? A não ser a condição física, né? Que não permite mais que eu pratique esporte, que eu faça a minha caminhada de casa até o mercado. Quer dizer, isso eu já não consigo fazer mais, né? Mas viajo muito através da internet, converso bastante com os meus amigos internautas, né? E vou levando a vida, né? Aonde eu posso ser útil, eu compareço com muita alegria, com muita satisfação, e agradeço a Deus todos os dias, né? Pela idade que eu cheguei, né? E da maneira que eu me encontro, né? E a vida segue, a vida continua e vamos caminhando, né? Para dias melhores, para momentos melhores, né? Porque senão, se a gente não admitir tudo isso, Adilson, a gente acaba caindo naquele desânimo, né? Caindo naquele convite que a depressão faz para aqueles que não acreditam na vida, né? Então a gente vai caminhando, né? Da sua fala do catedrático, estou voltando um pouquinho, mas só para explicar e para chegar numa outra coisa importante. Daquilo que se tornou catedrático, ficou conhecido, e aí vai, né? A Miriam, como diz aqui nossa amiga, que participou bastante aqui, e ela é uma jornalista hoje
que você tinha uma palavra que você gostava de falar. Vamos ver se ele recorda dessa palavra. Como é? Quase tipo uma bebida, uma coisa assim. De escola. Sim. Você falava, é um jornalista de escola, é um jogador de escola. Lembra disso? A fala do Bonani? Então, e ela era realmente de escola. Sensacional. E ela, então, Bonani, depois de ouvir muita coisa que eu falei, comentei com ela e tudo mais, e sobre isso, ela fez uma página, eu tenho lá comigo, né, cara? Com essa ideia eu trago aqui para mostrar para ele o filme. Mas ela fez uma meia página no Diário Taubaté, falando de mim, assim, Adilson Barbosa, o catedrático do futebol. Mas isso é uma palavra sua, você que falou isso. E eu falei para ela o que era, o que aconteceu. E aí foi, depois encerrou tudo, falando. Deu uma meia página de jornal. A Miriam. Beleza, A Miriam. Você conhece a Miriam, não? Conhece, então, a Miriam. Sabe quem é a Miriam? Hoje é uma baita, Bonani. Espetacular jornalista. Aliás, um carinhoso abraço, viu, Miriam? Se você estiver nos acompanhando, vendo, tudo mais, eu estou mandando um beijo aqui para você e um agradecimento, porque você fez um trabalho fantástico. Trabalho de jornalista de alto nível, como diz o Bonani, de escola. E eu agradeço, estou transformando isso aqui para o Bonani. Então, a Miriam fez esse trabalho, está lá na minha sala, mandei colocar num quadro, está lá na minha sala, muito bonito e tal. E a única coisa que eu não tinha achado, Bonani, aqueles prêmios que nós ganhamos e tal, tudo mais, mas não tem achado, porque eu mudei da casa para o prédio e a gente não se perdeu. Mas eu estou falando da Miriam, que você conhece muito bem a Miriam também, né? Sim. Daqui da TV Cidade. Então vai um beijão lá para a Miriam, fique feliz, tomara que ela esteja acompanhando. Se não tiver, aí o nosso amigo aí, o Douglas, ele vai colocar e tal. Nós vamos sair, vocês assistam no próximo sábado, né? Porque o próximo sábado, porque nós vamos ter o cenário espetacular que o José Pedro Pereira fez, sensacional, espetacular mesmo, um cenário fantástico. E o início continua da mesma maneira, aquele bar bacana, vindo e tal, né? A música é do Paulo Roberto, meu filho, companheiro dele. Como falei, entrou até o Cael Leonel, que é o meu neto. E aí vai, né? E nós estamos aí acertando. Vai ficar melhor porque eles vão ver toda aquela situação nossa ao vivo. E aqui o cenário, que vai captar, viu, gente? Vai ter um cenário muito bonito ali e ele vai realmente fazer. Mas então, Bonani, e vamos tocando o barco aqui, né? Mas, Bonani, tem um negócio que eu queria te falar também bacana, joia, que a gente fica feliz. Você ainda ficou feliz muitas vezes, né? Com gente falando, Bonani é fera, Bonani não sei o quê, como eu disse pra você, Paulo Roberto é seu fã, meu filho. Seu fã, sempre foi. Gostava de acompanhar, de ouvir a sua narração. E agora tem o filhinho dele lá, mas o Bonani não está mais fazendo. Bonani não está mais fazendo, mas tem lá o filhinho. E aí vai, essas coisas vão acontecendo na nossa vida e tudo mais. Bonani, vamos só relembrar, apenas relembrar porque está ali, vai sair gravado, no domingo sai gravado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho daquele 79, do ano de 79, no 25 de novembro de 79, que o Taubaté jogou a decisão com o São José, lá no Parque Antártica. Eu digo Parque Antártica porque naquela época era Parque Antártica. Era o Parque Antártica, não era o que é hoje, não. Era o Parque Antártica. E o Taubaté jogou lá diante do São José e acabou vencendo por 2-1. Gol de Amauri e gol do Antônio Carlos, que fez no meio de 3 zagueiros e mais um goleiro. Você vai notar isso, Bonani. Talvez você não tenha nem notado.
Você vai montar. No meio de 4 pessoas de São José, ele fez o gol que dá uma grande vitória ao Taubaté. No sábado eles vão conseguir captar isso, né? Aí, ok? Então, tchau. Que aí tá lá tudo direitinho, belezinho e tudo mais. Eu estou adiantando. Estou fazendo aqui um avant-première. Um avant-première. E aí vai. Mas eu já recebi várias pessoas, Bonani. Quero mandar um abraço ao Nicolini, lá da Band, Sim. que perguntou, queria ouvir você, queria, sei lá, acompanhar. Paulo Pereira, o pessoal, aqueles meninos lá, aqueles mais jovens, meninos que são mais jovens, também perguntando, querendo saber e tudo mais e tal. E eles vão saber de você e vai te ouvir por causa disso, que no sábado você vai estar presente, ali no caso, ali ao vivo, né? Porque o nosso técnico aí está fazendo belezinha, e vai ser legal. Mas, de qualquer maneira, é isso. Mas eu queria que, mesmo assim, você falasse um pouquinho daquele jogo fantástico. Fantástico. Aquele jogo foi um jogo espetacular, fantástico, que qualquer pessoa iria gostar, porque os dois times jogaram bem. Os dois times jogaram bem. Mas o Taubaté foi mais feliz, e aí tem as explicações, cada um tem a sua, eu tenho a minha, né? E antes já tinha a minha, ou alguns tinham diferentes, e tudo mais. Então a gente vai depois apresentar mais detalhado. Mais tarde, aqueles 3 gols está fixado, vai ficar marcado, indelével aí pela nossa vida, né? Pelo nosso futebol. Taubaté não foi feliz agora, mas naquela oportunidade foi uma festa. Foi um momento tão grande, mano, que eu vou usar uma frase aqui meio complexa. Eu gostava um pouquinho disso. Eu gostava. Então, meio complexo, tá? Porque quando o Taubaté voltou, e nós voltamos quase que juntos, fomos até a cidade, quando passamos lá na Santa Terezinha, naquele dia, naquela noite, já era praticamente dia, porque já era quase madrugada, ou era, que passamos ali na Santa Terezinha, e eu olhei assim, estava eu, você, o Germano, enfim, estávamos ali, acho que o Pedro também, estávamos ali no carro. E eu me lembro quando passou ali na Santa Terezinha, me pareceu tanta alegria, nossa, nós ficamos alegres também, lógico que é evidente, fizemos jogos, mas de tanta alegria, de tanta, sei lá, alegria mesmo, profunda, que até as árvores se inclinavam para ver o Taubaté passar. Foi, estava um ventinho, as árvores já, né? E aí foi muito bacana. Fomos até você lembra, nós fomos até o estádio do Taubaté, mas já era meio tarde e não deu para fazer muita coisa. E a difusora, um papel lindo na difusora, sabe o quê? Como é o nome dele? Zé, né? José Maria, não é José Maria, o outro lá que foi até o final do dia, sem autorização dos nossos comandantes, dentro do inimigo, sem autorização do que comandava lá, né? Depois. Sim. Enfim, o comando da difusora, ele tomou atitude e deixou a rádio no ar. E foi falando. Ali começou a comparecer, né? Não sei se você lembra disso. Começou a aparecer várias pessoas importantes da cidade. O cara que era prefeito, se não me engano, foi lá. O outro que era isso foi. Outro que também era, não sei se o Guará foi. Outro, jornalista, radialista. Foram lá para dar suas opiniões. Foi fantástico. Foi muito bonito, né? Agora eu lembrei a palavra. Quando nós passamos ali, que você olhava até para aquelas árvores que dobravam assim, parece que elas... fugiu já de novo a palavra. Fugiu a palavra. Mas elas inclinavam. Elas inclinavam para agradecer ao Taubaté por aquela coisa muito bonita. É lógico que isso aí é meio sublime, né? Não é coisa, mas é meio sublime,
E eu notei, vi que bacana, que as árvores estão assim para nós e tal. E a cidade, total. Meu filho Paulo Roberto deixou a Marlene, deixou todo mundo lá e saiu para a rua lá. Seus meninos também, né? Os seus parentes também, né, Bonani? Saíram. Mas aí, Bonani, vamos voltar um pouquinho lá no Taubaté. Tem muita diferença daquele time com o de agora. Agora, o Adilson, o Wagner, goleiro do Taubaté, vai. Abraço para ele, manda um abraço para ele, Bonani, que eu falei. Então, você entrou em contato com ele, né? Não, eu tive um contato com o Wagner lá pelo WhatsApp, uma coisa assim. E aí ele citou isso. Ele gostaria, inclusive, que facilitasse para ir esse trabalho. Ele manteve contato com você através do Face, né? Do Face. Ele viu lá. Não, ele viu, gostou, porque saiu muita coisa lá. Ele está bem lá no Tá, eu acho que sim. Bem, né? Acho que sim. Aí ele pediu para colocar, porque ele queria ver, queria acompanhar esse trabalho. Já falou, pô, Bonani que vai lá no seu programa, ele elogiou muito o programa também, porque não é a primeira vez, ele já tinha ido várias vezes, né? E aí tudo mais, ele tá lá, vamos lá agora ver se a gente coloca direitinho o nosso querido amigo aí, o Douglas, né? Vai colocar direitinho, vamos ver se a gente consegue, né, Douglas? Já dou um alô, ele talvez não esteja ouvindo ainda, mas nós vamos colocar lá nas coisas, no segmento lá para mandar esse coisa. Mas os rapazes daqui, Bonani, quase todos eles. O Bonani que vai lá, viu? Então, porque o que foi presidente da SEC também, e esse que está na Band lá, né? E vários. Os meninos, eu digo meninos que eram na época, hoje já não é mais. Mas também, ficaram muito alegres e tal, de ver, ainda falam, pô, Deus, você está voltando com isso, é muito bom e tal, não devia nem ter terminado, mas, enfim, você vai ver, garotada, eu digo garotada porque foram mais jovens, né? Aquela turma toda que foram chegando. O Ari, eu acho que não está por aí, parece que viajou. O Ari também, você falou que parece que viajou e tal. Sim, exatamente. Sabe, Adilson, eu ia perguntar, né? Porque, a respeito do China, né? Sim. Porque você era muito ligado ao China. Sim. Ele reside aonde? Ele é lá onde ele mora, na região Minas. Ele está lá em Minas. E você mantém contato com ele? Alguns contatos. Com China? Com China. Depende muito dele entrar em contato comigo. Como foi essa vez que ele manteve esse contato comigo, querendo o texto que eu fizer, tá? Daí eu expliquei para ele, e daí ele falou, não, nós estamos indo, aí eu queria conversar com você. Daquele pessoal de 79, ainda... tem bastante gente aqui, né? Muitos já faleceram, né? Não, eu acho que não muito. Rubens, Rubão... Você disse o Taubaté interior. Não, 54. 54. Mas Botu. O Botu estava aqui com o pessoal. Era o Botu. Eu não lembro bem do Botu, mas se não me falha a memória, ele estava. O Ari estava, veio falar comigo. O Botu, o Ari, o Ari, o lateral direito lá, o Banha. O Banha. O esquerdo, o Cleto, estava ali. O Cleto. Também, o Cleto está viajando para a Europa, casou de novo, sei lá. E está viajando para a Europa. Viajando. Reside na Europa, não? Não. Está passeando lá. O Cleto é metido, cara. É metido. Cleto? Você vai ouvir o Adilson falar com você. Está viajando, está para a Europa aí, conhecendo a cidade. Não vi. O Cleto casou de novo e está lá, viajando. Quem está viajando também é o Aníbaldo Leite. O Aníbaldo, que você falou, né? Ele está na Austrália. Já na Austrália. E volta agora, dia 26. Então. E aí vai, mas muita gente, porque o pessoal estava aqui. No dia eu não gravei, tanto que eu estava com a cabeça preocupada lá com a minha esposa, a Marlene, né? Então, mas eu fiquei lá, mas os Tânis estavam lá, o Éder, o Toninho, o Pior Mendonça.
Me perdoe que eu não falar aqui, porque não é que eu não lembro, é que não veio nesse momento. Mas tinha muita gente falando, quase todo mundo, quase todo. Você contava no dedo quem não veio. O resto. Mas todo ano eles fazem isso, mano. Né? Quase todos os anos eles fazem isso. Tal. Até o China estava lá e tudo, mas eu nem queria ficar para o almoço por causa disso. A minha preocupação era lá com a criadora do Transparente, do programa Transparente. Mas então, Bonani, é isso aí. Você lembra, e as suas lembranças, Bonani? Vê se você recorda aquelas. Eu vou lembrar uma boa sua, gostosa até. Gostosa! Lembra quando nós estivemos lá eu falei para você que nós vamos fazer São José e o Botafogo. Sim. Então, nós tínhamos. E aí um camarada que chegou e começou a conversar com você, pegou o microfone, não parava mais. Nós chamamos de Pitacil. O jogo estava terminando e ele não parava. E quem montou aquele dia fui eu, lembra? Eu que montei o equipamento lá. Porque não tinha ninguém para montar, montei eu mesmo. Né? Foi nós dois. E o Pedro ia com o Germano, lembra? O Pedro já manjava bem. Pedro Luiz, né? A verdade é que nós tínhamos um time fantástico, né, Bonani? Time que eu digo nosso. Não é só o Taubaté. Não é só o Taubaté, que era antológico. Não. Nosso time também era um time forte, muito bom. Tinha o pessoal da Cacique também, com o Getúlio, com o Ledes, com várias pessoas lá. Pedro Nogueira. Pedro Nogueira. Você estava, naquela época, estava em alguma rádio ou não? Você só estava cobrindo, né? Só cobrindo. Aí, o Pedro Nogueira? Pedro Nogueira. Pedro Nogueira. Esse aqui que nós estamos conversando agora Pedro é o Pedro Pereira, mas ele lembrou bem do Pedro Nogueira. Eu não sei se bem naquela época. Gente boa, muito boa. Então, mas o Pedro Nogueira, e esse trabalho aqui, que eu mostrei, houve essa homenagem para mim e para outros, o Zico, o Taino, e aí vai, né? Então, e naquela época é ele que fez o trabalho. Maravilhoso, muito bom e tal. E aí vai. Bonani, mas vamos lá, vamos ver se a gente lembra de mais alguma coisa, Bonani. Como é que está? Olha o tempo aí, O tempo? Deixa eu ver. Como é que está aí, meu querido? O nosso tempo, como é que está? Eu acho que está em cima da hora. 10? Não, 20? 20 minutos. Tem 20 minutos ainda. Você tem que falar agora. Não tem jeito. Bonani. Mas o Bonani eu vou te contar, eu aprendi com ele. Aprendi com o meu querido Bonani lá, porque aí ele ficou. Acho que fui eu que criei, não sei se foi Pedro Luiz, quem foi, alguém criou esse apelido do Bonani também de mestre. E pegou, hoje eu sei considerado mestre. E foi mestre mesmo. Para mim, por exemplo, foi. Você vê, eu desenvolvi o meu trabalho no teu programa de manhã. E aí fomos até convidados e fomos homenageados lá em Santo Antônio de Alto, Pinheirinho de Prata. Lembra desse Pinheirinho de Prata? Mas o Pedro Luiz ainda permanece na difusora, né? Tá. 99, né? Ele está lá, sim. Ele faz futebol. É um colega nosso que também poderia ser convidado para bater um papo. Sim, mas nós vamos também, né? Tem muita coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, Bonani, só para você ter uma ideia. O Pedro Luiz, ele, quando eu fiz o Transparência, acho que foi Transparência lá na difusora, eu convidei o Pedro Luiz e convidei um médico também, que agora não me vem à cabeça, que pena que não vem, um médico de coração, essa coisa, muito bom, meu amigo. Quero muito bem ele, foi espetacular. E quem foi lá para presentear ele com som maravilhoso foi o Nico Ferreira. O Nico, sim, sabe. Então, lembro. o pai dele também tocava, né? E ele que foi lá e fez para os dois, para o Pedro e para esse médico que foi lá com a gente. Me perdoe agora a minha
minha cabeça não está lembrando bem. Mas um cara Mas o espetacular. Pedro seria interessante, porque ele teve a oportunidade de conviver, né, com gente nas jornadas esportivas, né? E tem muita coisa também para Sim, comentar, sim. né? Ele, Germano Drummond. Sim, né? lógico. Mas estarão aqui com a gente, seria em muito qualquer bom momento. que ele comparecesse ao programa, né? Porque seria interessante, né? Ele, Sim, você. você já falou isso, mas umas 2 ou 3 vezes para mim, mas eu não tinha, agora não, agora eu tenho aqui para poder reunir aí. Porque Vamos reunir tem um muita dia. coisa, né, Deus? Vamos conseguir reunir você, o time. Você, o Pedro Luiz, o Germano, quem mais estava com a gente lá? Hoje eu estou. O Moacir. O Moacir, que era do Vale Paraibano, mas participava. Mas, meu Deus, eu hoje aqui estou como convidado, né? Pergunte o que quiser. Se eu puder responder, eu respondo agora. Então, você responde sempre, Manuel. Você é o mestre. Fica a seu critério perguntar, né? Você é o mestre, você que comandava lá e dominava tudo. Eu aprendi muito com você. Né? Com o Pedro, com o pessoal lá técnico da rádio, eu aprendi algumas coisas. Tanto é que lá em Campina Grande, quem montou o aparelho fui eu. Em Campina Grande? Lá em Campina Grande. Campina Grande. Fui eu que montei, não sei nem como, mas eu montei o equipamento e fui até o Pintafio com você para falar lá tudo. Foi. E o Botafogo, lá o time da casa lá ganhou de 2-0 do Botafogo. Mas foi importante. Tudo isso faz parte, né? Faz parte. Não, mas eles virão e já vieram nos outros programas que eu fiz, né? Paulo Celso. Um abraço, viu, Paulo Celso? Não esqueço de você, não. É que nós estamos começando aqui. E que trabalha lá sei lá, o Paulo já teve até no Japão, tudo. Tá, Paulo Celso. Foi nosso que fazia lá o acompanhamento lá dos resultados, né? Plantão. Foi nosso plantão. Lembra dele, Paulo Celso? Ou não é do seu tempo? Paulo Celso. Agora, o Adilson, né? Ainda lembrando, né? A rádio difusora, né? As jornadas que nós participamos, né? Elas ficaram gravadas, né? Porque a nossa turma vivia o futebol, vivia o jogo, vivia. Quer dizer, corria com a bola, né? Driblava com a bola, né? Apitava o jogo com a bola. Opa, não tinha nem dúvida. O Corinthians dava uma lá e o Paulo Roberto adorava. Então, boas recordações, né? Muito boa. Pena que o rádio, infelizmente, ele, pelo menos a rede difusora, ficou só com a 99, né? Então ficou com a rádio 99. Acho que sim, eu não sei, eu estou meio... Não é que esteja afastado, né? Porque eu não tenho tempo de ir lá na difusora, conversar com o pessoal. A última vez que eu conversei, eu fui lá com a Maria, enfim, o Tom Mix, lembra? Não é do seu tempo. Lembro. Então, o Tom Mix. Enfim, mas nós tivemos um grande espetáculo, grande jogo, né? Tivemos, né? Uma entrevista muito boa também seria do Toninho Treino aqui. Sim, o Toninho Treino não vem mais. Não, já convidei, já participou comigo, mas hoje os filhos dele sabem. O Veinho, ele chama de Veinho, né? O pai, né? O Toninho Treino? O pai. É difícil agora. Você esteve com ele? Não, agora não, mas já estive com ele em uma ocasião. Ele veio uma vez no meu programa. Aí ele veio, né? Veio. Mas seria bom se ele pudesse comparecer também, não? Não, acho que não. Não está bem? Não, eu gostaria, porque o Tânio tem muita coisa para falar, porque o Tânio, gente,
Aproveitando aí o Bonani, e o Bonani pode falar. Mas tem o Éder também. Né? O Éder foi de São Paulo, jogou bastante tempo. O Taino foi para o Bahia, jogou lá bastante tempo no Bahia. É. Jogou no Bahia, né? O Éder no São Paulo. No São Paulo. E o Toninho Taino jogou no Bahia. No Bahia. E o pai, o velho, o Taino, né? Jogou aqui no Taubaté, praticamente no Taubaté. Praticamente. Ele jogou e outros também. Mas eu me recordo de um jogo que eu fiz, Palmeiras em Taubaté. E o Palmeiras perdeu o Taubaté no Pacaembu e o gol do Taubaté foi no Toninho Taino. Eu lembro disso. Acho que eu lembro. Taino, né? Acho que eu lembro. Foi no Pacaembu. É. Não foi no Pacaembu? Foi no Pacaembu. Então, foi no Pacaembu. Eu lembro desse gol aí do Toninho Taino. Eu acho que eu estava lá, pelo menos eu fosse lembrado, né? Mas o Toninho já o coisa. Mas o Éder convidando o Toninho. Eles já vieram comigo, né? Já não transparente, sem ser transparente, você lembra? O panorama esportivo? Vieram vários deles. Uma pessoa que faleceu, Bonani, não sei se você ficou sabendo, Quem é o Alfredo Mostarda. Alfredo Mostarda faleceu. Lembra dele? Que era do Palmeiras. Depois veio um tempo, o Taubaté jogou no Taubaté. O Alfredo Mostarda. Mostarda. Ele chegou a jogar na seleção brasileira. Chegou, lógico, jogou na seleção brasileira. Terminou a carreira dele aqui no Taubaté. Foi. Um grande zagueiro. É. Ele não chegou a ser técnico no Taubaté, né? Não, eu acho que não. Eu não me lembro dele como técnico. Como técnico. E ele foi um cara tão espetacular. Você lembra na época, Bonani, que aquele centroavante famoso que veio para cá, veio com Cláudio Garcia, o técnico, Sim. lá de Brasília, tudo. Então, ele veio mais um. E ele é um cara um centroavante espetacular. Jogou até na seleção brasileira, não sei, mas paulista eu acho que ele chegou a jogar. E, enfim, né? E o Alfredo levava ele no meu programa. E Edmar. Lembra de Edmar? Ah, sim. Então, Edmar. Centroavante. Isso. Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Artilheiro do Campeonato Paulista. Onde anda o Edmar? Não sei. Ele parece que estava morando em Campinas lá. Em Campinas? Parece que tinha muita amizade lá, sei lá, com o Careca. Ele chegou a jogar num dos grandes de São Paulo ou não? Chegou a jogar, sim. Chegou para São Paulo? Não, mas chegou, não lembro exatamente qual aqui agora. Mas chegou a jogar lá, sim. Chegou a jogar lá. O Edmar, né? Era muito bom. Mas eu estava falando também, o Edmar era meu amigo, ficou meu amigo. Ia no programa lá, panorama esportivo, e a gente batia papo. E o Alfredo levava o Edmar. O Alfredo que levava o Edmar para lá, contei com meu filho esses dias aí. Levava o Edmar e a gente ficava num bate-papo legal no programa lá. E o Alfredo se tornou um grande amigo meu. Até tem um detalhe que faz questão de relatar, que são coisas gostosas do ser humano. Uma ocasião, eu fui numa passagem lá no Taubaté, Taubaté não, lá dos vereadores lá, né? E houve alguma coisa, mas não me lembro exatamente qual foi. E nós estávamos lá, eu fui, sentei lá atrás, tudo numa boa e tudo mais. E eu me lembro, depois eu vi chegar esse que nós estamos aí conversando, o Alfredo. Ele sentou lá na frente. Lá, todo, tá. Sempre deu vontade de dar um toque para ele, mas nem dei, estava lá em cima. E ele lá embaixo lá. Passado um pouco de tempo, eu vi que o Alfredo levantou lá. Não estou falando isso para dar panca, não. Pura verdade. E ele acabou de falecer, né, mano? Sabe que ele faleceu. Então, ele saiu de lá, foi até na minha cadeira, perto da minha cadeira, que tinha lugar, sentou comigo e nós ficamos batendo um papinho ali. Entendeu? Olha que maravilha. Pô, eu fui comentarista. Se eu não for, se eu fosse um cara que ele não gostava, ele não ia lá. Ele foi lá, bateu um papo comigo. E ele levava o Edmar no programa lá, na época não era nem transparente. Naquela época era o panorama esportivo. Ele levava o Edmar para conversar, para
para fazer a entrevista e tal, sabe? E aquilo me coisa. E eu estive aqui, ele foi operado, ele teve um problema, foi operado. E depois parece que ele foi operado em São Paulo de novo, posteriormente, né? E tal. Mas ele foi um cara espetacular, eu adorava ele, gostei muito do Alfredo. Só o fato dele fazer isso, estava sentado lá embaixo, acabou levantando, saindo e foi sentar junto comigo. E ficamos lá, nós conversando e tal, trocando ideia e tal. Foi espetacular. E isso ganha você. Uma pessoa que faz isso ganha você. Tem tanta gente lá embaixo, tanto esportista lá, ele levanta e vem lá. E eu fiquei muito triste com a morte dele, agora, recente. Mas ele tinha tido um problema nessa região aqui, né, da barriga aqui, não sei exatamente qual, e ele foi operado aqui e depois tocou a vida dele lá, né? E aí ele esteve com a gente aqui, né? Você tem uma coluna no jornal Diário de Taubaté? Tinha. Bola e meia. Bola e meia, isso. Bola e meia. Tinha antes do diário, eu tinha bola de meia na tribuna. Na tribuna. Na tribuna de Taubaté? Não, tribuna. Depois no diário. Depois, quando a tribuna fechou, porque eu não sei, mas ela fechou, e aí o Stipe vinha me convidando para ir para lá, e aí eu acabei indo enfim, e depois eu fiquei conversando. Beleza. Nós temos nosso técnico que está dando sinal aqui, nós falando de Baiba, da culpa é tudo, tem que falar. Você fala de Baiba. E por que você não cria na internet um comentário por semana, ou bola de meia? Tudo pode ser, pode ser. A gente não tem mais tanto tempo, né, Boré? Você sabe que a gente também não tem mais tanto tempo, assim, de oportunidade. Uma vez por semana, um comentário. Tudo é possível. Aqui também foi possível, fazia tempo que não tinha nem nada. Mas você poderia ter o seu comentário, bola de meia, né? Pode ser. Mas eu mudei, hoje eu não era mais bola de meia. A gente mudou o nome, era Reminiscência, comecei a escrever, mas era um outro antes, no Diário de Taubaté. E a Miriam fez no Diário de Taubaté uma meia página falando exatamente disso, e citando você também, que ela falou, Bonani que deu essa denominação, porque eu falei para ela. Quando eu quero uma foto minha no Chile, com a Marlene, com a minha neta, que o momento agora, foi bonito. A Miriam se tornou, viu, Miriam? É a pura verdade, não é fazer que eu quero, parece que mudou para São José dos Campos. Mas a Miriam ficou uma tremenda jornalista, espetacular. Não é porque fez, não. Fez uma meia página do Jornal de Taubaté falando de mim. E eu citei, você que deu esse catedrático e tudo mais e tal. E depois falou de muitas coisas, né? E você ainda tem muita lenha para queimar. Não pode falar, não. Espero que a gente tenha. Você também não tem, Bonani. Você ainda tem muita lenha para queimar. Você tem lembranças. Bom, só para liquidar, que já estamos no final, só quero lembrar, Taubaté, viu, gente? O Wagner, todo mundo Taubaté que está nos acompanhando, que muitos estão. Os meninos também, que agora me perdoem, porque não veio o nome na cabeça na hora. Mas a turminha lá nossa, lá, que é das equipes lá, sempre ligaram e dizendo, Deus, pô, que bacana, que bom, o programa é bom, nós vamos ouvir, blá, blá. Aliás, um abraço a todos da Sete. Um abraço a todos da Sete. E eu fico feliz, mas para não cometer aqui injustiça, de não lembrar do nome, lembrar do outro, se eu tivesse com o jornal aqui, com o WhatsApp, tudo, eu falava, né? Mas não estou. Então, muito obrigado, gente, que vocês combinaram de acompanhar o programa, acompanharam, o Bonani está aqui, mas olha, não deixe de acompanhar no sábado, né, o meu querido? No sábado,
nesse horário mesmo, no mesmo horário, então, só que da lá você vai ver o cenário está vendo, né? O cenário está vendo. Vocês vão ver aí, e a participação que Bom, está no YouTube, né? Aí, não, mas sai normal então, mas aí, mas sai no YouTube também. qualquer horário que você busque, Eu acredito. o programa você vai Eu acredito, mas nesse horário vai ser o horário certo que vai captar daqui. Tá bom? E já adianto que na próxima quinta-feira, 1 minuto, na próxima quinta-feira, nós estaremos recebendo aqui meu querido amigo, doutor Orlando, Paulo Pereira. doutor Paulo Pereira, com a sua filha, médica minha também, né? E estarão conosco aqui para a Andréia, que é dermato, ela vem com o Paulo Pereira na próxima quinta-feira, porque até lá a coisa já está tudo legalizada, tá bem, mas já orientei ele, já falei. Paulo, meu querido, quinta-feira, já estou terminando. E hoje estou aqui me despedindo do Bonani, muito obrigado, Bonani, pela presença, meu mestre, me ensinou muito, aprendi muito, e muitas coisas que eu falo foi aprendizado com o nosso querido Jota Bonani. E com isso, Bonani, eu quero que você encerre aí o programa. Muito obrigado, então, Adilson, pelo convite, né? E nós continuamos na luta, né? Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. E a casa está, pelo menos aqui no programa Transparência, que a Marlene criou e nós estamos tocando, né? E homenageando ela também hoje. Estamos aí praticamente encerrando. Uma boa noite a todos. Até Quinta-feira. Até sábado. Até sábado para ver o programa integralmente. Um abraço, gente. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.